Livros que ninguém leu, nem eu. Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta aos livros que ninguém leu, nem eu. Esse é o que? O terceiro vídeo do canal. E no terceiro vídeo eu decidi abordar uma ediçãozinha muito curiosa que eu tenho, muito peculiar. E uma ediçãozinha que pede uma coisa em que, em geral, não vai acontecer no canal com muita frequência, mas ela pede um pequeno overview, porque eu acho bonita essa palavra, overview, porque eu tenho uma edição que tem umas ilustrações. Não vamos fazer nenhum mistério, nós vamos falar de O Medo da Vovó, deste cara aqui, Elar Danke, acho que seria Danke, isso parece um sobrenome alemão, né? É uma ediçãozinha muito fininha, neste formatinho aqui, tem 50 e poucas páginas, é uma edição dos anos 70, eu não consegui avaliar exatamente o ano de publicação, mas por eliminação, por dados de aproximação, supõe-se que ali nos anos 70, entre 1970, 1971, 72, seja o ano. Uma pesquisa mais aprofundada poderia ter me trazido informações mais interessantes, mas no momento eu não a fiz. E ela traz alguns pontos curiosos. Essa ediçãozinha aqui eu resgatei. Literalmente ela seria jogada no lixo e eu resgatei. Porque fiquei curioso com essa capa, com um estilo meio xilogravura e com a aparência, e pelo fato de ela ser um exemplar de um antigo costume que hoje em dia está muito em desuso, que é o de que algumas indústrias tinham como hábito presentear funcionários, clientes e afins com alguns brindes que iam além daquela coisinha de ficar dando chaveiro e calendário. Houve uma época em que se dava coisas bem mais relevantes, e estas eram livros. Este não é o único exemplar que eu tenho em que uma indústria de algum tipo dava livros, e curiosamente, embora não, provavelmente não exatamente do mesmo ramo em si, as duas indústrias das quais eu tenho que presenteavam pessoas com livros têm pelo menos em comum que trabalhavam com alguma espécie de química. Um era farmacêutica, não era no sentido da indústria farmacêutica, e essa outra aqui que era uma indústria que eu creio que não era farmacêutica, mas ela dava de presente, tanto que está aqui atrás, ó, Indústrias Reunidas Blitz. E essa empresa ela tem ainda como curiosidade adicional o fato de que ela é ligada ao autor. É um autor gaúcho de Juí, ele era professor, né, era ligado ao magistério, era professor, autor de algumas outras obras. Depois, quando eu fizer o famoso overview, eu vou mostrar. E ele tinha ligação com essa empresa, né? Ligação, eu acho que inclusive profissional, porque ele aparece citado atrás aqui. Olha só, eu vou ler isso, depois eu mostro, mas eu vou ler, tá? Indústrias Reunidas Blitz, a Juricaba e Juí, Panambi. Acho que são três lugares onde havia unidades da empresa. E aí há homens responsáveis. Fábrica número um, João Dunk, que é o inventor. Fábrica número 2, Friedhold F. Kelm. Fábrica número 3, Elar Dunk e Theodoro A. Frank. E fábrica número 4, Arno Dunk. Como você vê, parece que era um negócio familiar, uma indústria da família, né? Tem sobrenomes ali e tal, e o próprio autor está participando. E em algum momento eles presentearam funcionários ou provavelmente clientes com essa pequena obra que é do próprio Dunk, do próprio autor, né? Do próprio, sei lá, sócio, fundador, membro da diretoria da empresa. Eu não cheguei a pesquisar assim tão a fundo. Algumas das peculiaridades a respeito dessa edição eu vou comentar agora, quando eu vou virar a câmera para a gente poder ver enquanto eu dou uma folhada. Eu faço mais alguns comentários a respeito desta obra,
que está aqui por ser uma obra pouco conhecida, por ter algumas outras pequenas curiosidades a se citar a respeito e pelo fato de que eu ainda não li. Vou virar então. Então, pessoal, dando continuidade aqui naquele momento meio overview, né, do nosso vídeo sobre o medo da vovó. Como eu dizia, o autor tem forte ligação com essa indústria e esse livreto aqui era distribuído como um brinde, foi distribuído como um brinde na época. Os desenhos são de Indy Mafra, que eu também não procurei saber mais a respeito. Foi editado pelo Correio Serrano, empresa jornalística Uruxlau, né, de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Uma das curiosidades a respeito é que quando você pesquisa sobre esse material, você descobre que é um daqueles casos. Eu tenho um grupo de amigos colecionadores e que também são colegas de outro canal. Eles são meus colegas num canal chamado C4C. Recomendo, se você tiver interesse em lá conhecer o C4C, 4 coleções em um canal, é o nome por extenso do canal, onde a gente aborda coleções nas suas mais diversas formas. E a gente está sempre conversando. E eu, principalmente, estou sempre batendo na tecla de que nem tudo que é raro é valioso. Né? Tem coisas que são raras, mas não tem ninguém procurando. Elas são só difíceis de achar. Esse livro do Elard, né, o Medo da Vovó, é um claro exemplo disso. Se você for pesquisar a respeito, você vai ver que ele é considerado uma edição bem rara, bem difícil de achar, tanto na sua versão completa, porque pelo que eu pude observar, existe uma versão completa. Se você pesquisar, aparentemente a versão completa tem mais de 200 páginas, enquanto essa versão livreto aqui, ela tem apenas 56 páginas. Então, aqui deve ser uma obra resumida ou apenas um dos contos. Talvez o livro original seja mais baseado em contos. Então, mas tanto essa versão completa quanto esta são muito difíceis de aparecer, e quando aparecem costumam sumir bastante rápido. Elas são pouco catalogadas, aparecem pouquíssimo em lugares, mesmo em lugares muito conhecidos e muito usados para pesquisa e procura de itens, como o estante virtual. Você vai pouco encontrar, nas vezes que encontra elas duram pouco tempo, mas elas não têm um valor monetário alto. Não se trata de um livro extremamente procurado a ponto de ter um valor monetário alto. E é justamente essa questão. É raro, mas não é procurado, então não se traduz em ganho financeiro a sua raridade. Essa ediçãozinha é ainda mais difícil de aparecer pelo fato de ser um brinde, né? O que indica uma tiragem mais limitada e tal, um tratamento mais limitado. A primeira página traz algumas informações sobre o autor, tipo, ele tem um livro chamado Céus que Inferno, que foi lançado em 1970, e As Cabanas da Fonte, que foi lançado em 1971. E agora ele publica essa historieta chamada O Medo da Vovó. Como eu disse, eu encontrei informações se dando conta de que há um livro maior com O Medo da Vovó. Como se trata de uma historieta, eu supus por conta, eu não fui mais a fundo, que se tratava de um livro com mais contos ou mais histórias. O overview, como eu falo, ele se justifica porque é um livrinho com ilustrações, né? Há uma ilustração aqui, é uma historieta centrada em animais, em alguma coisa com animais, e senso de culpa, de justiça envolvendo animais e tal. Há uma pegada bem moralista ali no prefácio, falando que é para ensinar as crianças a leitura correta, a leitura edificante, talvez do lado professor do autor, né? E ele tem algumas ilustrações assim bem simplistas, num estilo bem xilogravura, né? Num estilo que lembra muito a xilogravura, que você vai passando e vai se deparando com elas. Não são muitas, são essas poucas ali. Acho que tem esta que é a que eu achei mais legal, é a que eu achei mais impressionante. Parecem grilos ou formigas numa sociedade de insetos conversando com a matriarca, com a pessoa mais velha, que seria a vovó. E você fica com a dúvida, pelo menos enquanto você não leu, tipo, eu ainda não li a obra, você fica com a dúvida de se
A vovó da história é esse inseto vovó que tem medo de humanos, ou seria uma humana com medo de insetos? Parece que não. A história parece se centrar no universo dos animais e esses insetinhos é que são os protagonistas. Você vê, tem uma outra imagem aqui. Essa, na verdade, eu não havia nem notado. É um livrinho bastante peculiar, né? Uma leitura difícil de achar por si só, por sua própria natureza, de um autor que muito pouco se ouve falar. Eu confesso que eu nunca nem tinha ouvido falar a respeito dele até me deparar com essa pequena obra. As indústrias reunidas Blitz não existem mais, pelo que eu pude apurar. Né? O autor, não sei quantas obras mais ele lançou, né? Teria que fazer uma pesquisa mais a fundo para saber disso. Mas como eu disse, apenas reiterando, são obras que hoje em dia são bem difíceis de achar, são obras que são consideradas de um certo valor histórico, né? Inclusive esta é, mas só que é um valor muito nichado, eis a questão principal. As obras têm valor histórico grande, principalmente um valor muito nichado no Rio Grande do Sul, ou para quem, por exemplo, estuda a história do estado ou da própria cidade de Juí, mas sem que isso se traduza em grande procura ou valor monetário. Ou seja, é um exemplar perfeito para estar aqui nos livros que ninguém leu, nem eu, porque eu aposto que a maioria de vocês também não leu ou sequer ouviu falar tanto da obra quanto do autor. Então, vou ficando por aqui. Abraços, até o próximo vídeo.